O achado mais audacioso de Carl Jung não se relacionava com patologias mentais, mas com indivíduos capazes de perceber tudo aquilo que os demais ignoram, e o motivo pelo qual essa aptidão os leva à ruína. Em sua prática clínica, Jung registrou casos de pacientes com o que ele denominou percepção aguçada. Eram pessoas que conseguiam ler microexpressões, sentir emoções veladas e notar padrões psicológicos que escapavam a todos. Elas enxergavam através das máscaras sociais, detectavam mentiras de imediato e sentiam as tensões inconscientes em qualquer ambiente em que entravam. Jung considerou essa descoberta perigosa, pois esses indivíduos, de forma consistente, acabavam isolados, exaustos e incapazes de sustentar relações normais. A razão não era sua instabilidade, mas o fato de que ver tudo acarretava um custo psicológico que ninguém compreendia. Hoje mostrarei a descoberta mais incrível e arriscada de Jung sobre as pessoas que veem tudo, e por que ele acreditava que essa estranha habilidade ou as destrói ou as converte em algo extraordinário. O caso que desvendou essa descoberta iniciou-se com um paciente, descrito em suas anotações privadas como um homem introvertido e intuitivo, que o procurou em 1913, justamente durante a crise psicológica e autoanálise de Jung após seu rompimento com Freud. Este paciente, que encarnava o que Jung mais tarde classificaria como o tipo de personalidade mais raro, possuía o que ele chamou de percepção intuitiva indiferenciada. Ele podia adentrar qualquer lugar e sentir instantaneamente a atmosfera psicológica. Quem mentia? Quem sofria emocionalmente? Quem nutria ressentimentos secretos? Jung escreveu: o paciente exibe uma capacidade extraordinária de perceber os conteúdos inconscientes nos outros. Contudo, essa faculdade parece lhe causar sofrimento considerável, em vez de ser uma vantagem. Ele não conseguia ter uma conversa trivial, pois via através de cada fachada social. Não podia manter amizades, pois as pessoas se sentiam expostas e desconfortáveis perto dele. Não conseguia permanecer em um emprego, pois sua mera presença perturbava os acordos inconscientes coletivos que permitem o funcionamento dos grupos. Jung notou que não estava lidando com uma patologia. Ele observava o que ocorre quando o inconsciente se torna excessivamente consciente, quando a percepção se torna demasiado apurada para a sobrevivência social. Ele documentou como o paciente descrevia as pessoas com uma precisão assombrosa. Ele fala dos outros como se tivesse acesso aos seus pensamentos privados e às suas motivações ocultas. Quando verifico suas observações com questionamentos cuidadosos, elas se revelam notavelmente exatas. Não se tratava de psicose ou delírio. Era uma consciência tão avançada que se tornava socialmente perigosa. Mas Jung descobriu algo ainda mais perturbador. Como a percepção extraordinária desse paciente parecia impossível de explicar, Jung começou a investigar o que mais tarde chamaria de participation mystique, o fenômeno psicológico em que indivíduos com uma intuição altamente desenvolvida são sobrecarregados pelo conteúdo inconsciente dos outros. Jung escreveu em seu livro vermelho: existem entre nós pessoas cujo aparelho psíquico é tão finamente ajustado que absorvem não apenas as comunicações conscientes, mas toda a atmosfera inconsciente do que os rodeia. A pesquisa moderna da Dra. Elaine Aron sobre pessoas altamente sensíveis, PAS, valida as observações iniciais de Jung. Sua investigação demonstra que cerca de 20% da população possui uma sensibilidade sensorial e emocional elevada. Porém, Jung identificou algo mais específico em sua tipologia psicológica, o tipo introvertido intuitivo, que corresponde a aproximadamente 1% da população, e que não apenas sente profundamente, mas percebe padrões inconscientes com uma clareza espantosa. Jung observou que esses indivíduos possuem o que ele chamou de função intuitiva diferenciada. Seus cérebros processam não só as pistas sociais evidentes, mas também os estados emocionais inconscientes, conteúdos reprimidos e padrões psicológicos que outros não conseguem detectar. Eles veem a depressão por trás de sorrisos forçados, sentem o desespero sob apresentações autoconfiantes, percebem a sombra coletiva que os grupos inconscientemente concordam em ignorar. Jung escreveu: o perigo não reside na percepção em si, mas no isolamento psíquico que ela gera. Quando alguém vê com clareza o que os outros não podem ou não querem ver, torna-se um espelho no qual a sociedade não suporta se olhar. Isso cria o que Jung chamou de
O problema da função superior, quando sua maior força se torna seu maior fardo, pois o separa da participação inconsciente coletiva. Mas Jung descobriu que o verdadeiro risco não era a percepção em si. Como pessoas com percepção altamente diferenciada veem claramente os conteúdos inconscientes dos outros, tornam-se alvo do que Jung documentou extensivamente como a projeção da sombra, onde as pessoas os atacam inconscientemente por refletirem o que elas se recusam a reconhecer em si mesmas. Jung escreveu em Psicologia do Inconsciente: nada tem uma influência psicológica mais forte em seu ambiente e, especialmente, em seus filhos, do que a vida não vivida dos pais. Ele descobriu que esse princípio se estendia a todas as relações. Quando a sombra de alguém é refletida pela percepção clara de outra pessoa, a mente inconsciente tem duas opções: integrar a sombra ou atacar o espelho. Jung documentou esse padrão repetidamente em seu trabalho clínico. A pessoa que vê com clareza é responsabilizada por criar os problemas que está apenas observando. Seus pacientes com intuição diferenciada vivenciavam isso constantemente. Quando sugeriam educadamente que alguém parecia preocupado, essa pessoa explodia contra eles por serem negativos ou criarem drama. Quando expressavam preocupação sobre problemas óbvios, eram acusados de serem críticos ou inventarem problemas onde não havia. Jung percebeu que isso não era coincidência, era uma defesa psicológica. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, ele escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas para a maioria, é mais fácil atacar a pessoa que reflete sua sombra do que examinar o que está sendo refletido. Isso cria o que Jung chamou de fenômeno do bode expiatório. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente se tornam o problema designado em cada grupo em que entram, não porque causem problemas, mas porque revelam problemas que já existem no inconsciente coletivo. Jung observou: o portador da percepção superior torna-se o repositório de tudo o que o grupo não consegue reconhecer conscientemente sobre si mesmo. Este padrão explica por que esses indivíduos não só se sentem incompreendidos, sentem-se sistematicamente atacados por uma força que não conseguem explicar racionalmente. Mas a descoberta mais inquietante de Jung ainda estava por vir, pois ele observou que essa percepção avassaladora se manifestava de maneira distinta em diferentes indivíduos. Ele identificou 4 padrões distintos dentro do tipo introvertido intuitivo, cada um representando uma forma diferente de processar o conteúdo inconsciente dos outros. Tipo 1. O intuitivo sentimental. Jung documentou pacientes que combinavam intuição introvertida com uma função sentimental diferenciada. Esses indivíduos não apenas veem o que está acontecendo psicologicamente, mas o sentem em seus próprios corpos. Eles absorvem as emoções dos outros tão completamente que muitas vezes não conseguem distinguir entre seus próprios sentimentos e os que absorveram inconscientemente. Jung escreveu: o intuitivo sentimental vive em um estado de perpétuo contágio emocional, vivenciando as emoções não vividas de todos em seu ambiente. Tipo 2. O intuitivo pensador. Esses indivíduos veem padrões psicológicos e preveem resultados de comportamento com uma precisão incrível. Observou que podiam prever fracassos em relacionamentos, desastres profissionais e crises pessoais meses antes de ocorrerem, não por uma análise lógica, mas pelo reconhecimento de padrões inconscientes. Jung observou: eles possuem uma estranha capacidade de perceber as conclusões lógicas de processos inconscientes que outros ainda não conseguem ver. Tipo 3. O intuitivo sensorial. Jung documentou pacientes que podiam sentir as manifestações físicas de estados psicológicos em outros, detectar doenças antes que os sintomas aparecessem, sentir a fadiga antes de ser reconhecida ou perceber a tensão corporal que indicava sofrimento emocional. Jung escreveu: esses indivíduos servem como sistemas de alerta precoce para males psicológicos e físicos em seu ambiente. Tipo 4. O intuitivo puro. O tipo mais raro que Jung encontrou combinava a intuição introvertida com o que ele chamou de função auxiliar indiferenciada. Eles viam tudo, mas tinham dificuldade em organizar ou expressar suas percepções de forma coerente. Jung observou: eles vivem em um estado de perpétuo estresse, recebendo enormes quantidades de informação inconsciente, sem a estrutura psicológica adequada para processá-la construtivamente. Compreender seu padrão específico é crucial, pois cada tipo requer abordagens diferentes para o que Jung chamou de desafio da integração. Mas primeiro é preciso entender por que Jung considerou essa descoberta tão perigosa. Ele observou os efeitos devastadores da percepção indiferenciada em seus pacientes e concluiu que ver tudo sem uma integração psicológica adequada
representava perigos reais tanto para o bem-estar individual quanto para o coletivo. Jung identificou 3 perigos específicos que tornavam essa descoberta tão ameaçadora. Perigo 1. A perturbação do inconsciente coletivo. Jung escreveu: o indivíduo que percebe com demasiada clareza ameaça os acordos coletivos dos quais depende a coesão social. Quando alguém vê através das ilusões compartilhadas que mantêm os grupos unidos, os acordos tácitos de ignorar certas verdades, torna-se uma força desestabilizadora. Jung observou que organizações, famílias e sociedades funcionam, em parte, por meio de acordos inconscientes coletivos, sobre o que será reconhecido e o que não será. O indivíduo altamente perceptivo viola inadvertidamente esses acordos simplesmente por existir de maneira autêntica. Perigo 2. Isolamento psicológico. Jung documentou como a percepção diferenciada cria o que ele chamou de problema da função superior, quando sua maior força psicológica se torna a fonte de seu maior sofrimento. Ele escreveu: a maldição da consciência é que ela não pode ser compartilhada com aqueles que não a possuem. O indivíduo se torna uma ilha de consciência em um oceano de inconsciência. Este isolamento não é apenas social, é existencial. Esses indivíduos frequentemente relatam sentir como se vivessem em uma realidade diferente da de todos que os cercam. Perigo 3. A dissolução da identidade. O mais perigoso que Jung encontrou foi que as pessoas que absorvem o conteúdo inconsciente dos outros frequentemente perdem o contato com sua própria personalidade autêntica. Elas ficam tão inundadas com material psicológico externo que não conseguem distinguir entre seu próprio mundo interior e o que estão absorvendo do seu ambiente. Jung chamou isso de participation mystique, um estado onde as fronteiras psicológicas se dissolvem e o indivíduo se funde com os conteúdos inconscientes coletivos. Ele escreveu: o perigo não é simplesmente o exílio social, mas a aniquilação psicológica, a perda completa da identidade individual em favor da possessão coletiva. É por isso que Jung considerou a integração da percepção superior não apenas terapeuticamente importante, mas psicologicamente urgente. Como a percepção superior não integrada representava tais perigos, Jung desenvolveu o que ele chamou de processo de individuação, uma abordagem sistemática para manter a identidade individual enquanto se desenvolve uma relação consciente com os conteúdos inconscientes. A primeira fase é o reconhecimento e a diferenciação. Jung ensinou seus pacientes altamente perceptivos a primeiro reconhecerem quando estavam absorvendo material psicológico que não era deles. Ele chamou isso de discriminação consciente, a capacidade de distinguir entre a experiência interna autêntica e o conteúdo externo absorvido inconscientemente. Ele escreveu: a primeira tarefa é estabelecer o que pertence a si mesmo e o que pertence aos outros. Sem essa discriminação, não pode haver desenvolvimento individual. Como técnica, Jung instruiu os pacientes a passarem tempo em completa solidão diariamente, permitindo que o material absorvido se assentasse para que pudessem reconhecer sua própria voz psicológica autêntica. A segunda fase é a integração da sombra. Jung descobriu que as pessoas que veem as sombras dos outros com clareza, muitas vezes o fazem porque não integraram a sua própria. Quanto mais você nega sua própria capacidade para o engano, o egoísmo ou a crueldade, mais perturbado fica ao ver essas qualidades nos outros. Jung escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos, mas somente se tivermos a coragem de olhar para dentro, em vez de permanecermos focados no exterior. A integração da sombra significa reconhecer que você contém todas as qualidades humanas que observa nos outros. Isso não o torna uma pessoa má, torna-o uma pessoa completa, que pode ver com clareza e sem julgamento. A fase final envolve o que Jung chamou de participação consciente no inconsciente coletivo, a capacidade de interagir com os conteúdos psicológicos dos outros sem ser sobrecarregado ou perder sua identidade individual. Jung escreveu: a pessoa individuada pode servir como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, ajudando a tornar o inconsciente consciente nos outros, sem sacrificar sua própria integridade psicológica. Isso requer desenvolver o que Jung chamou de recipientes psicológicos, a capacidade de conter temporariamente os conteúdos inconscientes dos outros, mantendo a consciência de que não são seus. Jung compreendeu que a percepção superior ou destrói ou transforma os indivíduos. Então estudou figuras históricas para entender a diferença entre a integração bem-sucedida e o colapso psicológico. O caso de Nietzsche e a percepção não integrada. Jung foi profundamente influenciado pela filosofia de Nietzsche,
mas observou como sua percepção superior acabou por levá-lo ao colapso psicológico. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung escreveu sobre a capacidade de Nietzsche de ver através das fachadas sociais, religiosas e filosóficas com uma clareza devastadora. No entanto, Jung ressaltou que Nietzsche nunca aprendeu a integrar essas percepções de forma construtiva. Em vez de usar sua percepção a serviço da cura, ele a empunhou como uma arma contra a sociedade. Jung escreveu: Nietzsche teve uma visão da natureza humana extraordinária, mas permaneceu identificado com sua função superior, em vez de integrá-la em uma personalidade equilibrada. Jung observou que o isolamento e o eventual colapso de Nietzsche representavam o que acontece quando a percepção superior permanece sem integrar. O indivíduo é consumido pelo que vê, em vez de ser transformado por isso. O caso de Mestre Eckhart e a integração bem-sucedida. Jung estudou extensivamente o místico medieval Mestre Eckhart, a quem considerava um exemplo de percepção superior integrada com sucesso. Ele possuía o que Jung chamava de intuição mística, a capacidade de perceber realidades espirituais e psicológicas que outros não podiam acessar. Mas ao contrário de Nietzsche, Eckhart canalizou suas percepções para o serviço compassivo. Jung escreveu: Eckhart transformou sua percepção superior em sabedoria que podia nutrir os outros sem sobrecarregá-los. Ele via com clareza, mas falava de maneiras que convidavam à compreensão em vez de resistência. Jung observou que o sucesso de Eckhart vinha do que ele chamou de humildade consciente, o reconhecimento de que a percepção superior é um dom a ser compartilhado com sabedoria, não uma arma a ser empunhada. A jornada de integração do próprio Jung foi a mais significativa. Ele documentou sua própria luta com a percepção avassaladora durante o que chamou de seu confronto com o inconsciente, de 1913 a 1919. Registrado no Livro Vermelho, Jung escreveu: Fui ameaçado por uma psicose e fui salvo apenas pela minha capacidade de entender o que estava acontecendo comigo através do meu trabalho com os pacientes. Sua percepção superior dos conteúdos inconscientes, tanto os seus quanto os dos outros, quase o destruiu até que aprendeu a integrar essas experiências conscientemente. O avanço de Jung ocorreu quando ele percebeu que suas percepções esmagadoras não eram patológicas, mas evolutivas. Elas representavam a consciência tentando evoluir para além das limitações coletivas atuais. Essa revelação transformou sua abordagem para com pacientes com dons semelhantes. Já que indivíduos com percepção superior frequentemente enfrentam o isolamento, Jung enfatizou a importância crucial de encontrar os poucos que entendem, outros capazes de se relacionar com a consciência diferenciada, sem se colocarem na defensiva. Jung escreveu em O Desenvolvimento da Personalidade: O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, mas esse privilégio não pode ser realizado em isolamento. Requer o testemunho daqueles capazes de reconhecer a autenticidade. Jung identificou 3 tipos de relacionamentos essenciais para o indivíduo altamente perceptivo. Tipo 1. Outros individuados. Jung escreveu: A pessoa individuada reconhece outra pessoa individuada imediatamente. Há uma qualidade de presença, uma autenticidade que não pode ser fabricada. Essas conexões ocorrem frequentemente de forma instantânea e intensa. Vocês se reconhecem como membros do que Jung chamou de a minoria consciente. Esses relacionamentos são raros, mas essenciais para a sobrevivência psicológica. Com outros indivíduos, você pode ser completamente autêntico, sem medo de sobrecarregá-los ou ameaçá-los. Tipo 2. Aqueles em processo de individuação. Jung observou que as pessoas ativamente engajadas em seu próprio processo de individuação, terapia, trabalho interior, prática espiritual, muitas vezes conseguem lidar com a percepção superior sem se porem na defensiva. Eles podem não possuí-la, mas entendem seu valor. Jung escreveu: Aqueles que começaram a se conhecer podem suportar ser conhecidos por outros. Tipo 3. Os recipientes naturais. Jung identificou indivíduos que, embora não tenham uma percepção superior, possuem o que ele chamou de função de recipiente natural, a capacidade de conter conteúdo psicológico sem serem sobrecarregados por ele. Podem ser pessoas maduras que superaram desafios vitais significativos. Para o processo de reconhecimento, Jung desenvolveu indicadores específicos para identificar relações seguras. Eles fazem perguntas genuínas sobre suas observações, em vez de se defenderem imediatamente. Conseguem reconhecer suas próprias contradições e limitações abertamente. Demonstram o que Jung chamou de mentalidade psicológica,
um interesse na realidade interior. Mantém estabilidade emocional quando confrontados com verdades desconfortáveis e demonstram uma curiosidade genuína sobre a consciência e o crescimento. Jung ensinou um protocolo cuidadoso de revelação gradual para dar a conhecer suas habilidades perceptivas. 1. Comece com observações pequenas e amigáveis. 2. Observe seu padrão de resposta ao feedback. 3. Avalie se eles ficam na defensiva ou curiosos. 4. Aumente gradualmente a profundidade de acordo com a capacidade que demonstram. 5. Sempre enquadre as percepções como ofertas, em vez de pronunciamentos. Jung enfatizou: o objetivo não é encontrar pessoas que aceitem tudo o que você vê, mas encontrar pessoas que possam interagir com suas percepções como contribuições valiosas para a compreensão, em vez de ameaças à sua autoimagem. A percepção superior integrada serve ao desenvolvimento individual e coletivo. Por isso, Jung considerou a individuação bem-sucedida como essencial, não apenas para o bem-estar pessoal, mas para a evolução da própria consciência humana. Jung escreveu em O Eu Desconhecido: o indivíduo sempre foi o portador do espírito vivo, que provoca a mudança na sociedade. Ele acreditava que os indivíduos que integram a percepção superior com sucesso se tornam o que ele chamou de portadores de cultura, pessoas que ajudam a consciência a evoluir. Os 4 estágios da transformação são: estágio 1, reconhecimento sem sobrecarga. A primeira transformação ocorre quando você aprende a reconhecer suas habilidades perceptivas sem ser esmagado por elas. Jung chamou isso de aceitação consciente da função superior. O começo da sabedoria é o reconhecimento do que se é na realidade, não o que se deseja ser ou teme ser. Estágio 2. Integração sem isolamento. A segunda etapa envolve aprender a usar sua percepção de forma construtiva, enquanto mantém conexões significativas. Jung chamou isso de individuação social, tornar-se autenticamente você mesmo, sem deixar de se conectar com os outros. A pessoa individuada não se retira do mundo, mas se relaciona com ele de uma forma mais consciente. Estágio 3. Serviço sem sacrifício. A terceira transformação ocorre quando sua percepção se torna um dom que você oferece, em vez de um fardo que você carrega. Jung chamou isso de participação consciente, usando suas habilidades para servir aos outros sem se esgotar. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, e então oferecer esse eu autêntico a serviço do todo. Estágio 4. Legado sem apego. O estágio final envolve o que Jung chamou de função transcendente, usando sua percepção para contribuir para a evolução da consciência coletiva, sem se apegar a que outros reconheçam ou aceitem suas contribuições. Jung observou: a pessoa individuada trabalha para o futuro, não para o reconhecimento pessoal no presente. A integração torna-se medicina cultural. Jung acreditava que os indivíduos que integram com sucesso a percepção superior cumprem uma função evolutiva vital. Eles veem o que a consciência coletiva ainda não está pronta para reconhecer, ajudando a preparar a humanidade para os próximos passos de desenvolvimento necessários. Jung escreveu: o que não é trazido à consciência chega como destino. Indivíduos altamente perceptivos que aprendem a integração ajudam a tornar os conteúdos inconscientes conscientes antes que se manifestem destrutivamente no comportamento coletivo. Mas Jung alertou sobre armadilhas específicas que podem desviar essa transformação. O caminho da integração da percepção superior contém perigos específicos, e Jung documentou as formas mais comuns em que os indivíduos sabotam sua própria transformação. A primeira armadilha é a inflação. Jung escreveu extensivamente sobre a inflação psicológica, o que acontece quando os indivíduos se identificam com sua função superior em vez de integrá-la conscientemente. Ele alertou: o perigo é que o ego se identifique com o arquétipo, o que leva a uma inflação que isola o indivíduo das relações humanas. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente caem no que Jung chamou de complexo de profeta, acreditando que devem salvar a todos da inconsciência. Isso leva à pregação, ao julgamento e, finalmente, ao isolamento. No momento em que alguém acredita ser o portador da verdade absoluta, caiu na armadilha da possessão inconsciente pelas mesmas forças que busca compreender. A segunda armadilha é a justificação da retirada. Jung documentou casos em que indivíduos usaram sua percepção superior para justificar uma retirada completa da sociedade, convencendo-se de que os outros eram muito inconscientes para merecer sua atenção,
o que Jung reconheceu como uma superioridade espiritual disfarçada de sabedoria. A verdadeira individuação requer um engajamento com o mundo inconsciente, não uma fuga dele. O eremita que se retira da vida não a transcendeu, mas foi derrotado por ela. O terceiro obstáculo é o complexo de Salvador. Jung observou que algumas pessoas altamente perceptivas se tornam viciadas em serem necessárias, definindo-se inteiramente por sua capacidade de ver e ajudar os outros, perdendo contato com seu próprio desenvolvimento interior. Quando a percepção se torna identidade, a pessoa desaparece por trás da função. Isso não é individuação, mas o seu oposto, o sacrifício da personalidade ao papel. A quarta armadilha é o retorno da sobrecarga. Mesmo indivíduos integrados com sucesso podem regredir durante períodos de estresse, trauma ou transições de vida importantes, deixando de manter seus limites psicológicos e sendo novamente inundados pelos conteúdos inconscientes dos outros. Jung enfatizou: a integração não é uma conquista permanente, mas um processo dinâmico que requer atenção consciente constante. Para a manutenção da integração, Jung desenvolveu práticas contínuas, solidão regular, para distinguir seus próprios conteúdos psicológicos do material absorvido, escolha consciente sobre quando e com quem usar as habilidades perceptivas, trabalho contínuo com a sombra para evitar projetar seus próprios conteúdos inconscientes, conexão com outros capazes de fornecer verificação da realidade e apoio, e a expressão criativa como uma saída para informações perceptivas avassaladoras. Jung escreveu: a pessoa integrada não atinge a perfeição, mas aprende a dançar conscientemente com sua própria complexidade psicológica. Jung compreendeu a percepção superior no contexto do desenvolvimento psicológico coletivo. Por isso, via os indivíduos altamente perceptivos como cumprindo uma função evolutiva essencial à consciência humana. Em O Eu Desconhecido, ele escreveu: o indivíduo sempre foi o portador do espírito vivo, que provoca a mudança na sociedade. Ele acreditava que as pessoas com percepção superior servem como o que ele chamou de pioneiros da consciência, indivíduos cujo desenvolvimento psicológico precede a prontidão coletiva. Jung observou que, ao longo da história, indivíduos com percepção superior frequentemente surgiam antes que a consciência coletiva estivesse pronta para integrar suas ideias. Eles serviam como batedores avançados para territórios psicológicos que a humanidade eventualmente precisaria explorar. O que aparece primeiro no indivíduo como uma visão psicológica, mais tarde se manifesta no coletivo como uma transformação cultural. O indivíduo serve como um laboratório para experimentos de consciência que acabarão beneficiando o todo. Jung acreditava que na era moderna, indivíduos altamente perceptivos podem estar sentindo padrões psicológicos que explicam o comportamento coletivo, insustentabilidade ambiental e social antes que se torne óbvia, possibilidades espirituais para além das estruturas religiosas atuais, implicações tecnológicas que outros não consideraram e conteúdos da sombra coletiva que precisam de uma integração consciente. A intuição de Jung era que o indivíduo sensível sente os problemas coletivos primeiro e com maior intensidade. Seus sintomas pessoais frequentemente refletem o que toda a cultura precisa enfrentar. A percepção crucial de Jung foi que uma percepção mais elevada serve melhor à evolução quando integrada conscientemente, em vez de ser sofrida inconscientemente. O objetivo não é ser um mártir da consciência, mas ser uma ponte entre o que é e o que está por vir. A pessoa individuada serve ao coletivo não ao sacrificar sua individualidade, mas ao desenvolvê-la tão completamente que se torna um presente para todos. No mais alto nível de desenvolvimento, Jung observou que indivíduos com percepção superior sustentam suas habilidades levemente, vendo com clareza sem se apegarem a que outros aceitem o que vem e percebendo profundamente sem a compulsão de consertar tudo o que vem. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de servir à evolução da consciência naturalmente, sem forçar ou pregar, simplesmente incorporando maneiras de ser mais consciente. Você se lembra do paciente de Jung de 1913? O introvertido intuitivo que o procurou durante sua própria crise psicológica. Após 3 anos de trabalho com o processo de individuação de Jung, sua vida foi completamente transformada. Ele aprendeu a distinguir entre seus próprios conteúdos psicológicos e o que absorvia dos outros. Encontrou trabalho como conselheiro, onde sua percepção diferenciada ajudava indivíduos com problemas. Construiu relacionamentos com pessoas que valorizavam suas percepções em vez de temê-las. E o mais importante, ele parou de experimentar sua percepção superior
como uma maldição, e começou a entendê-la como o que Jung chamou de um dom que requer desenvolvimento consciente. Jung escreveu sobre sua transformação. O paciente aprendeu a não ver menos, mas a ver com mais sabedoria, não a perceber com menos profundidade, mas a se envolver mais conscientemente com o que percebia. Seu dom permaneceu intacto, mas sua relação com ele tornou-se integrada em lugar de avassaladora. Isso representa a descoberta mais perigosa e significativa de Jung, que alguns indivíduos nascem com uma consciência que excede a prontidão coletiva. E essa percepção avançada ou os destruirá através do isolamento e da sobrecarga, ou os transformará exatamente no que a humanidade precisa para sua evolução psicológica. Sua percepção superior não é uma falha em sua constituição psicológica, é um recurso avançado do desenvolvimento da consciência. Você não está quebrado porque vê tudo o que os outros ignoram. Você está psicologicamente à frente do seu tempo. A questão não é se você deve suprimir sua percepção para se encaixar no inconsciente coletivo. A questão é se você desenvolverá as habilidades de individuação necessárias para integrar sua percepção conscientemente. O método de individuação de Jung oferece um caminho para sair do isolamento perigoso e ir para o serviço consciente, da percepção avassaladora para a sabedoria integrada, da maldição psicológica para a contribuição evolutiva. Você nasceu para ver tudo, não para sofrer em silêncio, mas para servir à evolução da consciência. O mundo precisa de suas percepções, mas precisa que elas sejam entregues com a integração, sabedoria e consciência estratégica que transforma a percepção perigosa em medicina cultural. Seu dom não é seu fardo. Sua relação inconsciente com seu dom é seu fardo. Aprenda a integrá-lo conscientemente e você se tornará exatamente o que Jung acreditava que indivíduos altamente perceptivos estavam destinados a ser. Pioneiros da consciência que preparam a humanidade para um desenvolvimento psicológico que é inevitável, mas ainda não evidente. A descoberta mais perigosa de Jung não é que algumas pessoas veem tudo, é que a maioria das pessoas que o fazem nunca aprende a usar o que veem com sabedoria. O perigo não reside na percepção em si, mas em falhar ao desenvolver uma relação consciente com habilidades extraordinárias. Você não é demais para este mundo, mas é exatamente o que a evolução da consciência exige. Uma vez que você aprenda a gerenciar sua percepção conscientemente, como Jung aprendeu a gerenciar a sua, o perigo de ver tudo não é que você veja muito, é que talvez nunca aprenda a fazê-lo com a integração e a sabedoria que seus dons exigem. Até quando permitirá que outros ditem seu valor? Está farto de ser visto como ingênuo, cansado de ser a segunda opção e de que sua bondade seja interpretada como fraqueza. A realidade é dura. O respeito não se pede, se arrebata. Condensei 229 páginas de psicologia sombria, pura e sem censura no método Sombra. Este não é um manual de autoajuda para fazer você se sentir melhor com frases vazias. É um arsenal. Aqui você aprenderá a identificar os manipuladores antes que movam sua primeira peça, a usar a frieza como um escudo impenetrável e a dominar as regras não escritas do poder social para dobrá-las a seu favor. Você tem duas opções: continuar sendo a presa ou se tornar o predador. Adquira o método Sombra agora em formato PDF com acesso imediato e transforme sua fraqueza em sua maior arma letal. Pare de jogar na defensiva. É hora de assumir o controle.